Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindas ao programa Viva de Bolos. Para mim é um imenso prazer compartilhar com vocês parte do meu conhecimento. Fiquem ligados que vai vir bastante conteúdo novo. Se inscreva no canal Viva de Bolo, dá um joinha, dá um like aí pra gente, tá? Nesse programa Viva de Bolos, eu ajudo mulheres, pessoas comuns como eu, a faturar R$6.000 mensais vendendo bolos. E o melhor, gente, em casa. Você nem precisa sair, abrir um ponto físico, nada, é em casa. Então, se você quer começar um negócio novo, ou se você conhece alguém, alguma mulher, alguma pessoa que queira começar um negócio novo com um custo baixo, então esse vídeo é para essa pessoa. Compartilhe esse vídeo, tá? Para quem não me conhece, eu sou a chefe confeiteira André Gazzoli. Eu sou especialista em bolos caseiros, gente. Por isso que eu ensino pessoas comuns como eu a ganhar R$6.000 por mês, a viver do bolo, que nem eu vivo, tá? No episódio de hoje, nessa aula de hoje, eu vou estar ensinando para vocês, compartilhando com vocês a maneira correta de usar fruta nos bolos. Quando você pode usar fruta no bolo, quando você não pode usar fruta no bolo. Eu vou estar falando tudo isso nessa aula de hoje, gente, porque é uma dúvida muito grande. Às vezes as pessoas fazem bolos, querem colocar uma fruta, alguma coisa ali, mas não colocam por medo. E hoje eu vou desvendar para vocês todos os mistérios de como fazer um bolo caseiro maravilhoso com frutas, tá? Vamos lá? Pessoal, e nesse episódio de hoje eu vou estar falando para vocês qual fruta a gente usar nos nossos bolos caseiros, tá? Algumas frutas, gente, são muitas frutas que a gente pode usar, mas eu vou falar das frutas mais comuns, tá? Que a gente faz, que a gente usa sempre nos nossos bolos. Então, vou explicar para vocês como usar, como que a gente vai usar essas frutas, se pode, se tem que cozinhar antes, se não tem que cozinhar antes. Então, vou explicar para vocês direitinho, tá? Hoje eu vou falar para vocês sobre a laranja, tá? Porque fazer um bolo de laranja não é simplesmente fazer um bolo de laranja, que nem todo mundo fala. Tem que ter a técnica, tem que saber usar laranja no nosso bolo, tá? Eu vou falar sobre a laranja, vou falar sobre o limão, tá? Também. Vou falar também sobre a maçã, a banana, o maracujá, tá? E vou falar sobre o abacaxi também, tá, gente? Ó, que são bolos populares que a gente mais usa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem mais um. Sobre o abacaxi e sobre as frutas vermelhas, tá, pessoal? Tá? E frutas vermelhas. Por quê? Porque essas frutas aqui são as frutas que a gente mais usa, tá? Que a gente mais usa para preparar os nossos bolos. Gente, eu tô falando aqui de bolos caseiros, tá? Daquele bolo que a gente faz no liquidificador, onde eu já passei a base para vocês. Quem perdeu a aula desses bolos caseiros, voltem lá e vê as aulas que eu já dei sobre o bolo caseiro, tá? Eu não estou falando aqui de um recheio de bolo, de um bolo de festa recheado, tá? Então é muito importante vocês entenderem isso, que nesse canal aqui, essas aulas que eu tô dando para vocês no Viva de Bolos é sobre bolos caseiros, tá? Aqueles bolos que a gente compra, os bolos caseirinhos que todo mundo conhece, tá? Então, eu vou falar para vocês da laranja, tá, gente? A laranja é uma fruta que é fácil de trabalhar com ela, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Se você for fazer um bolo de laranja simples, né? Você vai espremer a laranja, quando você espremer a laranja, você tem que tirar as sementes da laranja, tá, gente? Porque antes de você colocar no liquidificador, você espremeu, fez o suco, você tira toda a semente dela, porque se cair uma sementinha daquela no seu liquidificador e for processado,
o seu bolo amarga todo, porque a semente da laranja amarga o bolo, tá? Então esse é o único cuidado que a gente tem que tomar com um bolo de laranja simples, tirar a semente. Agora, se você for fazer um bolo de laranja com a casca, que a gente faz muito bolo de laranja com a casca, que é uma delícia, gente. Tem que tomar muito cuidado em tirar a semente da laranja e tirar também aquela partinha branca que tem dentro da laranja. Você corta a laranja em 4, você vai ver que tem uma partinha branca e você tem que tirar aquela parte branca da laranja, tá? Porque, na verdade, quando a gente fala assim, eu vou fazer um bolo de laranja, tem que ter todas as técnicas, gente. A gente fala assim, eu vou fazer um bolo de laranja com a laranja inteira. Quem não conhece, quem não tem técnica, as pessoas que estão começando agora, que são leigas no assunto, pensam que é pegar a laranja inteira e já colocar no liquidificador. E não é assim. A gente tem que tirar aquela parte branquinha que tem dentro da laranja e tirar a semente, porque a semente amarga o bolo e aquela parte também amarga o bolo, tá? Então, da laranja é isso. Agora a gente vai trabalhar com limão. O limão é muito parecido com a laranja, só que tem um porém. Se a gente for usar limão Tahiti, né, que é o mais popular, a gente pode espremer, tira o suco e põe no bolo e tudo certo, não tem segredos. Agora, se a gente for trabalhar com outro tipo de limão, que tem a semente, então a gente tem que prestar muita atenção. Fez o suco, peneira, tira a semente, porque uma sementinha amarga todo o bolo, gente. E amarga de verdade, tá? Agora, uma fruta assim, ótimo para trabalhar, ótimo, que não tem dificuldade, é a banana e a maçã, tá? Muitas pessoas falam assim, eu vou fazer um bolo de maçã. Acho que tem toda aquela dificuldade. Não tem, tá? Um bolo de maçã, você pode trabalhar com ele com a maçã com a casca, tá? Você pode trabalhar com a maçã sem a casca. A única coisa que você tem que tirar é a sementinha de dentro mesmo e aquele talinho da maçã, que é comum, que a gente não come também, né? Então, tirou ali, se você for fazer um bolo de maçã com a maçã inteira, você pode picar a maçã de quadradinho, né? E colocar na massa do bolo. Na hora que a massa estiver pronta, você envolve a maçã na massa do bolo. Você pode também descascar a maçã, que é dessa forma que eu preparo meu bolo. Você descasca a maçã. Na hora que você for processar os ingredientes do bolo, você processa a casca da maçã junto, só a casca, tá? Agora, a maçã você pica quadradinho e coloca na massa do bolo, ou você pode ralar ela também e colocar ela ralada no bolo também, que dá super certo, gente. Então não tem muito segredo com a maçã, tá? É que a maçã é uma fruta chique, né? Então a gente fica com medo. Muitas pessoas têm medo de trabalhar com a maçã, achando que não sabe, mas é super simples, tá? O único cuidado que você tem que tomar com a maçã, assim, se você for preparar o mise en place, quando você preparar o mise en place, você deixa a maçã por último, porque a maçã, ela fica um pouco escura. E se você for preparar o mise en place agora, por exemplo, para usar essa fruta daqui 1 hora, daqui meia hora, você tem que colocar um pouquinho de suco de limão por cima, para sua maçã não escurecer. É só isso, tá, pessoal? A banana também, gente, é uma fruta assim que o pessoal tem muita polêmica com o bolo de banana. Eu coloco a banana inteira, ou eu coloco ou processo a banana, como que eu faço, como que eu não faço, tá? Eu vou explicar para vocês aqui como que eu faço. O meu bolo de banana, eu processo a banana no liquidificador, tá? Vou colocar os ingredientes, processo a banana junto. Por quê? Porque quando eu coloco as bananas em pedaços, depois que o bolo tá pronto, a parte da banana, ela fica meio escurinha. Então tem gente que acha feio. Eu tive muitos problemas com clientes que chegam e falam assim, a banana tava meio escura. Sim, porque quando a banana vai ao forno, a temperatura, ela fica escura mesmo, tá? Então eu uso a banana inteira somente quando eu vou fazer um bolo caramelado, um bolo invertido. Aí eu uso a banana inteira, tá? Para fazer o bolo simples de banana, é simples mesmo. Coloquei a banana no liquidificador, processei junto com os ingredientes e pronto, não tem segredo. O único segredo
que a gente tem que tomar um pouco, prestar atenção, é na hora que você preparar o mise en place. Você vai preparar o mise en place, você vai ver que vai demorar um tempo aquela banana para você usar, você põe umas gotinhas de limão e tá tudo certo, tá? Só para não escurecer a sua banana, porque fica com aparência feia, tá? Né? Não fica com uma aparência bonita de ver, tá? Então é só isso, a banana e a maçã é super simples, tá, pessoal? Depois, a gente vai trabalhar com maracujá. O maracujá, a gente faz o suco do maracujá e na hora de processar, ao invés de a gente colocar a água ou o leite, a gente coloca o maracujá no lugar. No líquido a gente coloca o maracujá, tá? O suco do maracujá, muito importante, gente. Ai, André, eu quero colocar, fazer o suco de maracujá, mas eu quero também deixar um pouquinho da semente do maracujá. Eu posso? Pode. Vai amargar meu bolo? Não, não vai amargar o seu bolo. Mas pouco, gente, não coloca muito, porque senão fica um bolo difícil assim pra gente comer, tá? Então coloca pouco, pode, fica legal, fica bonito e não amarga o seu bolo. Também o maracujá é uma fruta fácil de trabalhar, né? Depois tem o abacaxi, gente. O abacaxi tem uma polêmica muito grande. Eu vou falar aqui para vocês. Olha, eu estou falando aqui para vocês sobre um bolo de café da tarde, um bolo simples, tá? Eu não estou falando de um bolo, de um recheio de um bolo ou de um abacaxi que eu vou misturar ali com creme de leite, com leite condensado ou com chantilly, não é nada disso, tá, gente? Então é bolo simples. Eu posso usar o meu abacaxi in natura, do jeito que eu comprei, descasquei, piquei, colocar na massa do meu bolo de maracujá? Posso, gente. Então é assim, comprei meu abacaxi, descasquei, piquei, coloquei a minha massa já pronta no bolo, tá? Essa massa eu posso colocar suco de abacaxi também, ou eu posso fazer uma massa neutra e colocar os pedaços de abacaxi na hora que eu tiver com minha massa pronta. Preparei minha massa, tá tudo certo, fermento, eu venho com o abacaxi, dou uma misturada, coloco na forma, o abacaxi cru não tem problema nenhum. Vai soltar aquele líquido que vai deixar o bolo bem molhadinho, uma delícia, porque o abacaxi vai assar, vai cozinhar. Na hora que você coloca no forno, aquele abacaxi vai assar, tá? Então aquela massa não vai talhar, não vai acontecer nada, o bolo vai ficar maravilhoso. Isso, gente, é o abacaxi no bolo caseiro, tá? O abacaxi num bolo de festa, no recheio, é outra coisa, tá? Não tem nada a ver com isso que eu tô falando. Andréia, posso usar abacaxi enlatado e colocar no bolo? Posso. Andréia, eu não quero colocar a fruta inteira, eu quero colocar só o suco. Eu posso fazer o suco do abacaxi in natura e colocar no bolo para bater junto, para processar no lugar do líquido? Pode também, dá super certo, tá, gente? Então, quanto isso, não se preocupem, tá? Pessoal, agora a gente vai falar sobre as frutas vermelhas, tá? Andréia, eu vou lá no mercado, compro as minhas frutas vermelhas congeladas, né? E a gente só acha congelada mesmo, é difícil a gente achar fresca. E quando a gente acha fresco, o preço é lá em cima, né? Não compensa tanto. Então, eu vou lá, compro minhas frutas vermelhas, o que eu faço? Você vai pegar as frutas vermelhas, você vai cozinhar essa fruta com um pouco de açúcar, fazer uma geleia daquela fruta. Aí essa geleia que você fizer, você pode conservar na geladeira. Se você fizer muito, você já pode deixar na geladeira ali guardada. Quando você preparar o seu bolo, que bolo é esse? Esse bolo é uma base neutra, tá, gente? Você faz um bolo branco, uma base neutra, uma base de iogurte, e aí você coloca as colheradas das frutas vermelhas nesse bolo, dá uma mexidinha ali com uma colher ou com um palitinho, né? E coloca para assar. Quando você corta esse bolo, ele vai estar com as frutas vermelhas no meio e fica super legal. Mas não coloca fruta crua, que nem o morango. Você vai colocar um morango, você faz a massa e coloca o morango. Não coloca o morango cru, porque depois que ele cozinha, né, que a gente leva no forno, aquele morango vai cozinhar, ele fica com um aspecto feio. Então não fica legal com bolo caseiro com morango cru.
O ideal é cozinhar o morango também, como uma geleia normal, e colocar dentro do bolo, tá? Então, aqui a gente falou dessas frutas, claro que tem várias outras frutas, mas essa aqui é que a gente mais usa na confeitaria do bolo simples, tá, gente? Agora, gente, vocês podem estar se perguntando, André, eu posso usar qualquer fruta em qualquer tipo de bolo? Não, gente. A gente tem que prestar muita atenção quando a gente for colocar fruta nos nossos bolos. Que nem eu falei para vocês, um bolo com frutas vermelhas, você pode fazer ele uma base neutra, que vai super bem com frutas vermelhas. Você pode fazer uma base de iogurte, que casa muito bem com frutas vermelhas. Só que um bolo de chocolate também, você pode colocar frutas vermelhas, tá? Nesse bolo de chocolate. Só que você não vai fazer um bolo de abacaxi com frutas vermelhas, porque não vai casar, entendeu? Você não vai fazer um bolo de chocolate e colocar abacaxi, porque não vai dar certo. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas combinações que a gente quer fazer com frutas. Que nem eu vendo muito bolo de fubá com laranja, gente. É surreal, é maravilhoso o bolo de fubá com laranja, combina super bem. Um bolo de limão, né, com coco, maravilhoso, uma delícia, fica super bem. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas combinações para a gente não fazer combinações erradas, né? Perder insumos, perder tempo, né? Perder dinheiro, porque a ideia aqui não é perder dinheiro, a ideia aqui é a gente ganhar tempo e ganhar dinheiro. Então, quando vocês forem fazer uma combinação de um bolo de frutas, vocês têm sempre, tipo assim, um bolo que você não sabe que vai dar certo. Então, você tem sempre que pesquisar antes de fazer. Você sabe que um bolo de limão com coco é um casamento perfeito, gente. Bolo de maçã com aveia, maravilhoso. Vou fazer um bolo de maçã, eu vou usar farinha de aveia, maravilhoso, vai dar super certo. Então, a gente tem que ter essa noção de combinação para a gente não perder nem tempo e nem dinheiro, tá, pessoal? Então, isso é muito importante, saber em qual tipo de massa você pode usar as frutas, tá? Agora, gente, quando a gente fala de um bolo de frutas, que a gente usa fruta de verdade, que a gente coloca pedaços de frutas de verdade, a gente está falando de um bolo especial, um bolo diferente. É um bolo caseiro? É um bolo caseiro. Mas não é aquele bolo simples de fubá, aquele bolo de coco, que você compra o coco e coloca o coco já pronto lá dentro. Não é um bolo desse, é um bolo especial, tá? Então, cada vez que a gente faz uma coisa especial, uma coisa diferente, que agrega mais insumos, a gente coloca mais valor nesse bolo. Então, qual que é mais lucrativo? A gente vender um bolo de frutas, que eu digo é um bolo de laranja com pedacinhos de laranja dentro, com a raspinha da laranja, o bolo de abacaxi com um pedaço de abacaxi dentro, o bolo de frutas vermelhas com as frutas vermelhas dentro, tá, gente? Ou um bolo simples, um bolo de fubá, um bolo de canela, um bolo de amendoim. Gente, o que dá mais lucro é o bolo com a fruta, tá? Com pedaços de frutas dentro. Só que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for trabalhar com esse tipo de bolo. Por quê? Primeiro porque o bolo que vai fruta dentro, a durabilidade dele é menor, tá? O meu bolo simples, que não vai fruta, que não vai nada dentro, ele tem 5 dias de validade, tá? Porque eu não uso conservante nem aromatizante, então ele tem 5 dias de validade. Um bolo que eu coloco a fruta dentro, dependendo da fruta, ele tem 3 dias de validade. Então, a gente tem que ficar muito atento nisso. O bolo com fruta é mais lucrativo? Sim, é mais lucrativo. Só que a gente tem que tomar cuidado, fazer eles em menor quantidade, tá? Porque ele tem menos tempo de vida, mas quando o cliente acostuma com aquele tipo de bolo, ele acaba vendendo um pouco mais do que o bolo simples, o bolo mais popular, em alguns dias da semana, tá? Mais finais de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Por que, Andréia, vende mais nesses dias? Porque esses dias são os dias que as pessoas querem tomar um café diferente,
começam a pensar no final de semana de uma forma especial. No começo da semana, a pessoa está chegando na semana, vai tomar um café à tarde, pega um bolinho ali, um bolinho de fubá, um bolinho de chocolate, um bolinho simples, tá, gente? Quando chega na quinta-feira, a pessoa já quer alguma coisa mais especial. Aí a gente entra com esses bolos de frutas in natura, né? Fruta mesmo, né? Com pedaços de fruta dentro. Só que é assim, gente, uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês. Andréia, estou começando a fazer meus bolos agora, vi os seus vídeos, estou gostando, estou começando a oferecer meus bolos para meus clientes. Eu já posso preparar um bolo de fruta que eu vou cobrar um valor maior e já posso oferecer para o meu cliente? Não, gente. O ideal é você fazer primeiro uma carteira de clientes, ter os seus clientes que compram seus bolos tradicionais mesmo, né? E aí você vai oferecendo os bolos com as frutas. Olha, eu tenho um bolo de laranja especial que vem com pedacinhos de laranja dentro, que vem com a raspinha de laranja dentro. Maravilhoso, você não quer experimentar? Você coloca lá, você faz o post lá e coloca. Quem quiser pode encomendar, você pode até fazer cortar, tirar uma foto e postar para o pessoal ver. Então, esses bolos com as frutas, a gente tem que começar a trabalhar com eles devagar, gente. Por que devagar? Que nem eu falo para todo mundo já sabe, eu já falei várias vezes, vou falar hoje, vou falar mais 1000 e quantas vezes for necessário. A gente está aqui para ganhar dinheiro, a gente não está aqui para perder dinheiro e nem para perder tempo, porque se a gente perde tempo, a gente perde dinheiro também, né? Então a gente tem que começar devagar, oferecendo, e vocês vão ver, é muito rápido. Na hora que um cliente descobrir que você faz um bolo de iogurte, frutas vermelhas, ou faz um bolo de maracujá, gente, que ninguém tem, que é difícil você achar um bolo de maracujá, é sucesso na certa, tá? Aí os clientes começam a pedir, você começa já a fazer pelas encomendas, vai chegar uma hora que você já vai ter aquele bolo ali, você já sabe o quanto mais ou menos você vende por semana, você já vai estar com os bolos ali pronto, o cliente pediu, você manda o bolo, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado e devagar. O bolo com frutas é mais lucrativo, sim, mas a gente tem que ir com cautela, tá bom? Gente, e vocês vão ver muito rapidamente a diferença de quando vocês começarem a trabalhar com esses bolos de frutas, que o seu negócio vai crescer muito, o crescimento dos seus clientes, porque é a boleira que trabalha com variedades de sabores, com sabores diferentes, é uma pessoa diferenciada. Então, para a gente ser uma pessoa diferenciada, fazer a diferença, a gente tem que sair da mesmice, tá, gente? Colocar produtos diferentes. Um exemplo, faz um cardápio, eu vou ter bolo de maracujá, bolo de frutas vermelhas e bolo de laranja domingo. Quem vai querer? Aí você já começa a postar na sexta-feira para você ver. As pessoas não estão acostumadas a comer esse tipo de bolo. Eles estão acostumados com o simples, com que toda loja de bolo, a maioria das lojas de bolo oferece aí, por aí. Então, a partir do momento que você coloca um produto diferente, um produto especial, você se torna diferente também. Aí você tende a vender mais, tá? E essa é a ideia, gente. Sair da mesmice, não ficar preso ao que o outro faz. Ah, mas fulano ali só faz isso. Não, fulano só faz aquilo, o problema dele. Eu faço isso, e divulgando a gente vende muito, tá, pessoal? Gente, agora uma coisa muito importante que vocês devem estar se perguntando, né, aí. André, eu posso usar frutas em qual tipo de massa? Gente, a gente está falando aqui de uma massa base. A massa que eu trabalho, que eu estou passando para vocês de bolo caseiro, tá? A massa que a gente prepara no liquidificador, que é a massa simples base, tá? Básica, tá? Então, essa massa que eu trabalho, que eu passei para vocês, tem vários vídeos aí, vocês podem dar uma olhada. Ela leva todo tipo de... essa massa pode colocar qualquer tipo de frutas, não tem problema, tá? Você pode usar a fruta que você quiser, porque essa massa aceita, tá? André, eu quero fazer um bolo com maçã nessa massa? Pode. Um bolo com laranja? Pode. Limão, maracujá? Pode. Não é uma massa que não vai aguentar uma fruta, tá, pessoal? Então, tranquilo. Essa massa que eu ensino para vocês
ela aguenta a fruta sim. Tem massa que não aguenta a fruta? Tem, mas não é essa massa que a gente trabalha, tá? É mais essas massas que é feita na batedeira, que é para outros tipos de bolo. Mas esses bolos que a gente está falando aqui, ela aguenta a fruta sim, tá? Então, tranquilo, não tem problema nenhum. Só saber a forma certa de usar as frutas, que eu já expliquei algumas frutas para vocês, né? Agora, gente, uma coisa bem legal, mas bem legal mesmo, tá? Aqui, quando eu falo tudo isso para vocês, nessa aula, eu não tô falando alguma coisa que eu acho, eu tô falando alguma coisa que eu vivi, coisa que eu vivi, coisa que eu vivo até hoje. E uma coisa que eu acho muito legal, mas muito legal, assim, é incrível. Como você pode dar uma valorizada no seu bolo de frutas. Gente, se você faz um bolo simples, você já coloca a fruta ali dentro, já valoriza o seu bolo? Agora imagine você fazer um bolo simples. Desse bolo simples você coloca a fruta, já vira um bolo de frutas. E desse bolo de frutas você ainda coloca uma cobertura com essas frutas. Vocês não sabem a valorizada que você vai dar nesse bolo. Esse bolo vai se tornar, se o bolo custava 1x, vai custar 5x. Porque o bolo fica bonito, fica lindo. Imagina você fazer um bolo de maracujá e colocar uma cobertura de maracujá em cima. Eu tenho esses vídeos aí no meu canal do YouTube. Quem quiser ver, pode ver meu bolo de maracujá com cobertura de maracujá. O bolo de iogurte com frutas vermelhas, gente, eu já fiz também. Tem vídeo meu aí. Você vai ver o passo a passo, dá toda a diferença no bolo. Você começa com uma base simples, onde você coloca uma fruta ali dentro e onde você joga uma cobertura, que aquela cobertura dá toda a valorizada no seu bolo, gente. Um bolo de limão simples, né? Com a raspa de limão já sobe o valor desse bolo. E quando você coloca uma cobertura, então, o valor triplica, assim, tá? O valor aumenta muito, então é muito importante. Eu quero fazer um bolo, mas eu quero dar uma valorizada no meu bolo. O meu cliente está fazendo aniversário, ele ligou para mim, falando que a mulher dele ligou para mim, falou assim, meu marido só gosta de bolo simples, não gosta de bolo com chantilly, com aquelas coisas todas. Pronto, gente. Fiz um bolo de maçã, coloquei aquela farofinha por cima, mandei, gente, vira um bolo de festa maravilhoso e valoriza muito o nosso bolo. Então é muito importante, mas é muito importante mesmo. A gente está sempre criando, sempre inovando, sempre se atualizando de tudo de novo que está acontecendo no mercado, tá? Para a gente não ficar para trás, porque eu conheço poucas boleiras, pouquíssimas, sabe? Que fazem bolo de cappuccino. Eu trabalho com bolo de cappuccino. Eu trabalho com bolo de chocolate com pimenta. Eu trabalho com bolo de abóbora, bolo de tapioca, bolo de cuscuz. E todos esses bolos eu tenho vídeos aí no meu canal, depois vocês podem puxar, que vocês vão ver. E são bolos de sucesso. Bolo que quando o cliente te conhece, você pode colocar lá no seu cardápio. Não quer dizer que você vai fazer todos os dias esse bolo. O cliente pediu o cardápio, Andréia, manda o cardápio para mim dos seus bolos diferentes, especiais que você tem. Aí você pega o seu cardápio, manda para o seu cliente, o cliente escolhe, aí você prepara. Quando você for preparar, tem que prestar muita atenção, uma coisa bem legal. Quando eu trabalhava na minha casa, que eu vendia os meus bolos, um cliente chegava em mim e falava assim, André, eu quero um bolo de tapioca, por exemplo. Na quarta-feira o cliente fala assim, André, eu quero um bolo de tapioca pro sábado. Porque cliente que compra da gente, que a gente trabalha em casa, eles gostam de pedir com antecedência. Porque eles sabem que eles não vão chegar lá na hora e vai ter, entendeu? Então eles gostam de encomendar. O cliente chegou para mim e pediu um bolo para mim na quarta-feira para o sábado de tapioca. O que eu faço, gente? Eu vou comprar os ingredientes, eu vou comprar os insumos. E quando esse cliente pediu, que eu sei que o cliente fechou já comigo, eu já vou fazer um post, já vou avisar o pessoal, olha, sábado eu tenho um bolo de tapioca. Porque eu não vou fazer um bolo de tapioca. Eu posso fazer 3, 4 bolos e já oferecer para o pessoal que nunca comeu. E vende mesmo, gente. Bolo de aipim é campeão. O cliente começava a pedir para mim um bolo de aipim na quarta-feira
eu começava a postar que sábado ia ter. Quando chegava sábado, eu estava cheia de bolo de aipim para preparar, porque vários clientes já tinham pedido. Então, isso é muito legal, tá, pessoal? Então, quer valorizar o seu bolo de frutas? A estratégia bem legal que eu usei e uso até hoje, é fazer uma cobertura, gente, deixar aquele produto lindo, porque na verdade esse bolo de frutas, ele não é só um bolo simples, né? Acaba servindo até para um presente, para um aniversário, que nem eu falei para vocês. Então é bem legal a gente valorizar o nosso produto, tá? Usar a criatividade, porque o céu é o limite, tá, pessoal? Gente, e aonde uma coisa que eu fico prestando atenção, que eu vejo que as pessoas mais erram muito quando vão fazer bolo de frutas, é quando as pessoas usam, que nem a gente, boleiras, que trabalha a partir da nossa casa. A gente tem que dar o melhor para o nosso cliente, a gente tem que dar um produto diferenciado. Porque um cliente vai comprar um bolo de uma pessoa que trabalha em casa, sendo que ele pode passar no mercado e comprar um bolo lá no mercado, um bolo na padaria, que já é caminho dele. Por quê? Porque o seu produto é diferenciado. O seu produto é 100% artesanal. E isso tem um valor, assim, enorme perto dos outros produtos. Então, um ponto que eu vejo que as pessoas erram muito mesmo, na hora que fala que faz bolo com frutas, que trabalha com bolo com frutas, é a hora que a pessoa usa produtos artificiais para colocar nesse bolo. Eu faço bolo de laranja, mas eu uso suco, aquele suco de saquinho para fazer o bolo de laranja. Eu faço bolo de limão, mas eu uso suco de limão, mas é artificial. Então, gente, se a gente quer fazer um produto diferente, se a gente quer trabalhar com produtos de qualidade, quer fazer a diferença, quer vender muito, então a gente tem que agregar ao nosso negócio aquilo que a gente está oferecendo para o nosso cliente. É um bolo de fruta? É um bolo de fruta. Então a gente vai colocar fruta de verdade. Vai ser mais caro? Vai ser mais caro, mas o valor que você vai cobrar também vai ser maior. E o cliente, ele vai comprar, porque hoje as pessoas estão correndo assim de produtos industrializados de uma maneira que vocês não têm noção. Quando você fala que é uma coisa de verdade, você explica para o seu cliente, é bolo do quê? Meu bolo é feito com abacaxi de verdade, eu compro abacaxi, eu descasco, eu coloco os pedaços de abacaxi. Quando você corta o bolo para comer, aquele bolo tá molhadinho, tá com sabor de bolo de verdade, que te remete àquela lembrança, né? De carinho, de amor, de afeto. Você vende muito. Então, gente, muita atenção nessa hora de preparar os seus bolos, para os seus bolos ser de qualidade. Prepara com produtos de verdade, tá, pessoal? Porque esses produtos industrializados, não desmerecendo, porque a gente que trabalha artesanalmente, é o que desvaloriza o nosso bolo de frutas, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? E quero falar para vocês que tudo que eu falei nessa aula, é vivência minha, tá? Foi passos que eu vivi, que vivo até hoje na minha trajetória de boleira, tá? Então, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nessa aula. E o mais importante, gente, o mais importante de tudo é que a gente tem, se você quer se tornar uma boleira de sucesso, se você quer viver do bolo como eu vivo, você tem que ter uma coisa na mente, você tem que inovar, tem que fazer diferente, tem que fazer a diferença, tem que criar bolos diferentes, que nem vocês podem ver, eu tô sempre criando bolo diferente. Tem pessoas que chegam em mim e falam assim, André, eu nunca vi bolo de gengibre, eu nunca vi bolo de abóbora, eu nunca vi bolo de tapioca, eu nunca vi bolo de cuscuz. E a gente tem que criar, porque quando a gente cria, o negócio cresce, gente, de uma tal forma que vocês não têm ideia. Então, pessoal, assim, tudo que eu falei hoje para vocês aqui nessa aula é um dos meus métodos, tá? Então, a gente tem que trabalhar com produtos de qualidade, a gente tem que saber unir, né, os sabores para não dar ruim no final.
A gente tem que saber como que a gente vai usar aquela fruta, como que a gente vai preparar aquela fruta, por que a gente tem que tirar a semente de certas frutas, foi o que eu expliquei para vocês hoje, para a gente tá sempre em primeiro lugar, gente, tá sempre na frente de tudo, porque quando um cliente vem pedir um bolo de frutas, um bolo natural, um bolo gostoso, já sabe na onde vai comprar, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tudo que eu falei nessa aula aqui hoje, tudo que eu ensinei para vocês, essa é uma das minhas estratégias que eu uso para o meu negócio. E uma coisa que eu quero falar para vocês muito importante, a gente tem que criar e não parar. E divulgar, gente, divulgar que o nosso produto é diferente, divulgar que a gente tem coisas que outras pessoas não têm, tem sabores que outras pessoas não se preocupam em criar, então isso é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e beijo, Deus na frente sempre!